Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa escola de oração. Estamos no capítulo 10, chamado Formas de Oração, do livro Tipos de Oração, da autora Valnice Milhomens. Seja muito bem-vindo, você que está aqui online junto com a gente no Google Meet e você que está aí gravado, assistindo gravado, né? Está assistindo a nossa oração gravada aí pelo YouTube. Então, toda quarta-feira agora, a gente estará fazendo a escola de oração pelo Google Meet. E esse primeiro momento será gravado para ser postado no YouTube. Então, se você está vendo gravado, é porque a gente postou aí no YouTube do canal da nossa igreja. Antes de começar, vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia, te louvamos e agradecemos pela salvação, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Eu te louvo porque sem o Senhor nós não somos nada. E nós precisamos e dependemos do Senhor para tudo. O Senhor é nossa força, nosso renovo, nosso refúgio. Como é bom te pertencer. Como é bom poder chamar o Senhor de Pai. Como é bom ter comunhão contigo. Usa minha vida nessa aula, tem misericórdia de mim e que a gente possa aprender mais da tua palavra e que a nossa vida de oração seja enriquecida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nessa aula, né, nesse capítulo, formas de oração, só relembrando e recapitulando, a gente aprendeu, né, os tipos de oração. Nós temos a oração de gratidão, a oração de louvor, a oração de adoração, são orações que colocam Deus no foco. Nós temos a oração em que nós estamos no foco, que é a oração de petição, a oração de consagração, quando eu tenho dúvida sobre algo, então eu consagro aquilo ao Senhor. Eu tenho dúvidas sobre alguma coisa que eu queira fazer, algo que eu não tenho certeza se a Bíblia está aprovando ou não, porque não ficou muito claro ali, de forma individual, se aquilo que eu estou pretendendo fazer é algo que Deus quer. Então, eu consagro essa situação ao Senhor. E tem a oração de entrega. Quando eu estou preocupado, quando eu estou ansioso, quando eu estou triste, eu entrego esse fardo, eu entrego essa tristeza, eu entrego esse sentimento, essa preocupação, esse medo ao Senhor. É uma oração de entrega, onde nós estamos no foco. E nós temos a oração onde as outras pessoas estão no foco, que é a oração de intercessão. Nós aprendemos na semana passada o que é uma oração de intercessão, é quando eu intercedo pelo outro, quando eu me coloco entre o Senhor Deus e aquela pessoa, e eu peço por ela, eu clamo por ela, ou eu clamo por pessoas no plural. Eu sou intercessor do bairro onde eu moro, eu sou intercessor da cidade onde eu moro, eu sou intercessor dos meus parentes. Então, a oração de intercessão, ela entra aí. Agora, como que eu posso orar? Quais são as formas de oração? Já que eu aprendi os tipos de oração de louvor, de adoração, de consagração, e entre outras, como que eu vou fazer essa oração? E a Valnice Milhomes, ela vai falar sobre oração privada. E isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Então, se você quiser ler na Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia, é bom você pegar a Bíblia. Se não, só você ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e não pelo procurar. Então, presta bem atenção nesse versículo, Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Bom, quando eu li esse versículo pela primeira vez, e eu não tinha tanta experiência com a Bíblia, não tinha uma experiência de uma vida cristã experimentada, eu achava que era necessário realmente ter um quarto sozinho. Mas eu me converti com 6 anos de idade. E a casa onde eu morava era composta de sala, cozinha e banheiro, isso mesmo. E morávamos eu, meu pai, minha mãe, Beatriz e a Elisa, que tinha 1 ano de idade. Então, assim, era aquela loucura. O berço da Elisa ficava no corredor, a cama de casal dos meus pais ficava atrás da estante na sala, e a beliche, onde eu e Beatriz dormíamos, era próxima à cozinha, quase assim na entrada da cozinha. Então, olha que loucura. Como é que ora, né? No quarto em secreto, se a casa nem quarto tinha, era uma casa muito engraçada. Tinha teto, mas não tinha quarto. Então, como é que ora no quarto em secreto sem quarto? Então, a Valnice Milhomes ela vai falar disso, que essa questão do quarto em secreto não é necessariamente o quarto em si,
Então, assim, quando Jesus fala disso, ele está falando de atitude, de tomarmos uma atitude. Ou seja, a atitude de orar em secreto, ela é muito mais profunda do que o ambiente. Já reparou nisso também, que às vezes a gente é focado muito no ambiente das coisas? Então, por exemplo, a igreja tem que ter uma sala de oração. Então, a gente é focado no ambiente. Então, muitas pessoas, né, quando tem ali um templo maravilhoso, não, porque o salão de culto aqui é sagrado, então não pode fazer uma outra coisa por causa do ambiente. A gente santifica os ambientes. A gente tem isso, né? É algo natural, uma tendência natural que a gente tem é santificar os ambientes. Ao púlpito, o altar, não pode subir ali. Olha, um instrumento ali no púlpito, não pode mexer. A ceia. Então, a gente santifica ambientes e objetos. Sendo que Deus não está interessado em santificar ambientes. Porque se Deus estivesse muito interessado em santificar ambientes, ele já teria criado uma casa, um templo, desde a época lá do Jardim do Éden, né, quando ele criou o mundo, ele já teria feito ali um lugar onde ele pudesse encontrar com Adão e Eva. Mas Deus não constrói um prédio, não constrói um templo para isso. E ali está o jardim, é a natureza. Ali Deus se encontrava com a sua criação num ambiente aberto. E ali o que santificava não era o ambiente santificado, mas sim a relação profunda entre o Criador e a sua criatura. A relação santificada é o que tem mais peso. Às vezes eu não estarei num ambiente favorável, mas a minha relação com Deus, ela sim, sendo santificada, eu automaticamente santifico aquele ambiente, porque a minha presença está ali e eu tenho uma relação profunda com Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para não transformar ambientes em ídolos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. É óbvio que, agora que o Daniel falou que os ambientes, a gente não tem que ficar idolatrando o ambiente, etc e tal, então vamos fazer o que for lá na igreja. Não, negativo. Claro que não. A gente tem princípios, não é oba-oba. Agora a gente vai fazer o que quiser na minha casa. Não, negativo. Mas sabe qual é o problema da gente santificar alguns ambientes em detrimento de outros? É que a gente acaba fazendo de forma religiosa, coisas bonitas, espirituais ou ditas espirituais em um ambiente como a igreja, como o templo de uma igreja, e na nossa casa a gente fala palavrão, a gente discute, a gente trata mal o outro. Uai, mas você é templo do Espírito. Você é uma pessoa santificada ou em processo de santificação. Você é uma pessoa que está em processo de santificação, ou seja, você é que santifica o ambiente. Eu posso estar em casa, no trabalho, no prédio de uma igreja, num elevador, numa praia, numa cachoeira, num sítio, dentro do carro, dentro de um avião, eu santifico aquele ambiente. Então eu preciso estar mais conectado com a minha relação com Deus, porque se eu começar a separar determinados ambientes, isso aqui é santo, isso aqui é profano, eu também vou acabar transformando a minha casa no inferno, em algo profano. Não. Onde eu for, tem que estar ali o processo de santificação rolando e santificando o lugar. Por que eu digo isso? Porque nós somos discípulos de Jesus. Jesus é mestre nosso, ele é nosso mestre. E Jesus andava em vários locais em que judeus e fariseus falavam. E ele passou por ali. E ele entrou no cemitério. Ali não é lugar para a gente entrar. O cemitério é um lugar impróprio, é um lugar, né, impuro, como eles diziam lá, que não podia encostar no morto e tal, por causa da lei de Moisés. Jesus, ele não se preocupa com o ambiente, com os prédios. Até os discípulos, eu não vou lembrar agora aqui o versículo, mas os discípulos ficam impressionados com algumas arquiteturas da época e falam: Jesus, olha que prédios, que construções, que edifícios. E Jesus só responde: não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, o mundo vai ser destruído, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Então, assim, Jesus ele foca na relação com o Pai. Ele sobe no monte e ele santifica aquele monte pela relação que ele tem com Deus. Mas sabe qual é o nosso problema hoje também? É achar que o monte é santificado. Então, a minha oração ela tem mais valor se for no monte. Eu lembro de um colega meu de trabalho, em que eu, quando estava aqui na congregação do Falete, na época, na Igreja Batista Portas Abertas, nós fizemos um luau de oração. E estávamos ali orando na praia. E quando ele ficou sabendo que a gente ia fazer um luau de oração ali, ai, que absurdo, tá repreendido. O lugar do crente orar não é na praia, é no monte. Eu falei, meu Deus! Ou seja, é o ídolo, né? O monte virou ídolo agora, idolatrando o monte. Ou seja, a oração só é válida se for no monte. Não, nada a ver, gente. Você pode orar em qualquer lugar.
O segredo aqui é a oração privada. Eu posso estar no meio de uma multidão dentro do metrô, ali, ó, paradinho naquela sardinha enlatada. Mas eu estou ali, o quê? Na minha oração privada, com meus pensamentos focados no Senhor. Esse é o segredo da coisa. E não é também porque agora eu entendo que a minha relação com Deus é santificada e eu estou num processo de santificação e eu santifico o ambiente onde eu estou, que eu vou frequentar qualquer ambiente. Porque existem ambientes em que eu não devo estar, a não ser que Deus, por um propósito divino, me permita estar lá para fazer algo para a obra dele. Só que isso aí é para quem é comissionado para estar. Tem pessoas que eu conheço que Deus usa em ambientes desfavoráveis. Mas esse é o ministério da pessoa, coisas lindas acontecem, demônios são repreendidos e saem da pessoa, pessoas opressas, pessoas com vontade de suicidar em festas raves, e aí tem um evangelista que eu conheço que Deus usa ele para entrar nesses lugares. Deus não me chamou para isso. E eu entendo muito bem por quê. Deus não me chamou para isso. Mas tem pessoas que Deus vai chamar, porque Deus usa o dom de todos, o talento de todos, na sua multiforme graça, para que pessoas possam ser usadas por Deus até em ambientes desfavoráveis. Então, vamos ser usados por Deus e vamos parar de idolatrar os locais. Então, não vamos idolatrar o quarto. Então, aqui está falando da profundidade da relação com Deus e também da devoção do meu coração. O importante é eu ter o que? A intensidade nessa busca, a intensidade nessa comunhão. Então, essa oração privada, ela acontece entre mim e o Senhor. E ela pode ser em voz audível, ou posso falar em voz alta, em casa. Vocês já sabem, eu falo muito alto. Então, quando eu estou na minha oração privada em casa, eu gosto de falar em voz alta, porque eu perco a atenção muito rápido, eu me distraio com muita facilidade. Então, esse negócio de orar com pensamento é muito difícil para mim. Para você pode ser fácil, mas para mim é difícil, porque eu me perco em muitos pensamentos, me distraio facilmente. Então, eu gosto de orar em voz alta. Então, às vezes, de madrugada, eu gosto de orar em voz alta, quando estou sozinho em casa, até com a Angélica em casa mesmo. Às vezes, me dá um surto de oração aqui, e ela escuta, tá? Não tem problema nenhum. Eu fico aqui orando em voz alta. E, às vezes, em voz baixinho. Fico ali orando baixinho também aqui. E quando eu estou na rua, no mercado, por exemplo, não consigo orar em voz alta no mercado. E às vezes eu estou ali orando, né, em pensamento, estou ali fazendo compra, escolhendo a batata, escolhendo o tomate, escolhendo a cenoura, e estou ali, ó, e no pensamento com o Senhor, orando, falando com Ele, colocando ali a minha oração de entrega, meus fardos, meus pesos, meus medos, eu vou entregando para o Senhor. Então, a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ou seja, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, chegar com confiança é o segredo. Então, tem aí seu momento de oração privada. E olha só que interessante aqui, ó. A Valnice Milhomes, ela vai falar de um plano de oração diária. E aí ela vai falar desse plano que é uma roda de oração. E a ideia é que a gente comece essa oração com orações focadas no Senhor e termine também essa oração, essa roda de oração, com tipos de oração que foquem no Senhor. E a gente já aprendeu orações que são focadas no Senhor, orações em que nós somos o foco e orações onde o povo e as pessoas e as demais pessoas são o foco. Eu vou colocar aqui, vou tentar compartilhar com vocês a imagem dessa roda de oração. A Angélica está aqui perto de mim e eu vou perguntar aqui. Amor, está aparecendo a imagem? Beleza. O meu ponto eletrônico aqui, a Angélica é meu ponto eletrônico. Então, nós temos aí essa imagem. Eu não sei se eu consigo aumentá-la. Tá? Ó, beleza. Eu acho que aumentou aí para vocês também. Beleza. Então, aqui nós temos, ó, ela começa com louvor. Gente, olha só. Esse plano é 1 hora de oração. Talvez você ainda não tenha como dispor do seu dia a dia 1 hora de oração. Então, você vai fazer uma adaptação. Você pode fazer meia hora de oração, 15 minutos de oração. Então, começa com pouco. Começa com 10 minutos, depois você amplia para 15, para meia hora, e depois você faz 1 hora. Daqui a pouco você pode fazer até mais. Nós sabemos que os grandes avivalistas do mundo, eles
tinham às vezes 2, 3 horas de oração, tá? Então, assim, e o segredo está na oração, eu tenho aprendido isso, né? Então, aqui, gente, é uma roda de oração, é o exemplo. E olha só que interessante, que aí você fica, às vezes, perdido quando vai orar, né? Eu não sei por que orar. E às vezes a sua oração é só petição, pede, 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 ou sua oração é só de entrega. Senhor, eu estou cansado disso, Senhor, eu não aguento mais isso. Então aqui é legal porque você tem várias opções para você orar. Eu vou disponibilizar um PDF lá no grupo da igreja com essas partes da oração. E diz assim, ó, primeira parte para você orar é o louvor. Então você vai começar a sua oração louvando. Vamos lembrar o que é a oração de louvor? É exaltar a Deus pelos seus feitos. Então aquilo que ele fez. Natureza Deus fez? Beleza, Senhor, ó, olha o exemplo aqui. Senhor, eu te louvo pela sua criação. Senhor, eu bendigo o teu nome pelos seus feitos poderosos, pelos milagres que o Senhor tem operado em nosso meio. Então você está lembrando de coisas que o Senhor fez e você louva por isso. Uma forma de você louvar ao Senhor, igual o salmista ora no Salmo 139, Senhor, eu te louvo porque o Senhor me fez de forma admirável. Olha só que interessante, é um feito do Senhor permitir o nosso nascimento, permitir que a gente chegasse nessa terra com um propósito, e isso é louvor. Então você vai começar aí a sua oração louvando ao Senhor pelo que ele fez. E aí a ideia dela, da Valnice Milhomes, é que nesse segundo período você tem ali a parte de expressar o seu amor a Deus em reconhecimento à sua natureza, ou seja, oração de adoração. Então eu vou orar pelo que o Senhor é. Então nesse momento você não vai pedir nada e também você não vai louvar a Deus pelas coisas que ele fez. Você vai começar a colocar aqui os atributos de Deus. Senhor, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és poderoso, não há outro além de ti, tu és o único Deus, tu és o Salvador, tu és tremendo, Senhor, Criador do céu e da terra. Então você vai começar a exaltar a Deus, você vai expressar o seu amor a Deus, reconhecendo quem ele é. Senhor, tu és pai do órfão e da viúva, ou seja, ele é pai. Senhor, tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és digno de adoração, Senhor, tu és santo. Então você vai começar a falar palavras. Isso é legal porque você vai lendo a Bíblia e você vai conhecendo vários atributos, características de Deus, nomes de Deus. Senhor, tu és Jeová Nissi, a nossa bandeira. Senhor, tu és o Jeová Shalom, a nossa paz. Senhor, tu és Jeová Shammah, a tua presença viva está nesse meio. O Senhor é onipotente, onipresente. E você vai, aí você começa, e glória a Deus. Aí você começa a pegar aí, ó, as características de Deus e vai embora. Isso é bom, porque quando você às vezes está cansado, está querendo desistir de alguma coisa, quando você começa a exaltar o seu Deus, a expressar o seu amor pela identidade dele, você começa a ver o tamanho do seu Deus pelas palavras que saem da sua boca. Senhor, tu és grande, tu és poderoso. E aí você começa a ver que o Deus que você serve não é qualquer Deus, é um Deus grandão, poderosão. Então aquele medo que você estava sentindo, aquilo que estava te angustiando, aquilo vai embora, tu começa a se arrepiar de tanto falar coisa boa que Deus é. O que Deus é? O que a Bíblia fala que Deus é? Vai lá e pega isso para você e faça essa oração. E no terceiro ponto, você vai ali, ó, apresentar as suas necessidades ao Senhor. Então você vai se render a Ele, é uma oração ali de rendição. Ali é mais uma entrega, né? Você está ali esperando no Senhor. Então ela coloca ali. Não é nem entrega aqui, porque a entrega ela está no ponto 5. Aqui, gente, é um momento de refletir. Já entendi o que a Valnice Milhomes quer fazer aqui. Nesse momento, é um momento de meditar. É um momento de ficar quieto. Pastor, ficar quieto na oração? Porque você vai começar a se render diante dele e acalmar a sua alma. É o momento de acalmar a alma. É o momento de ficar quieto, não falar nada. É o momento de meditar. Para algumas religiões e tradições orientais, a meditação ela é um esvaziamento da mente. Mas, para a visão cristã, para a visão de Jesus Cristo, a meditação é completar a mente com a palavra de Deus. Então, quando você faz oração de louvor, quando você faz oração de adoração, a sua mente é preenchida com coisas que a palavra te revelou. Porque a palavra revela o que Deus já fez e a palavra revela quem Deus é. Então, isso é bem interessante, tá?
nós temos aqui, né, essa rendição silenciosa. Agora nós temos aqui, ó, purificando o santuário, então a confissão. E agora é hora de pedir perdão pelos seus pecados, dar nome ao pecado. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz, eu falei, eu menti, eu roubei, eu defraudei, eu olhei, eu ouvi. E aí você vai dar nome ao pecado, você vai confessar os seus pecados aqui, coisa que a gente já sabe fazer, mas às vezes a gente é meio muquirando nisso aqui, a gente é meio, né? A gente não faz muito certo, né? Senhor, se eu fiz alguma coisa, me perdoe. E que se fez alguma coisa, rapaz? Tu já fez. Então, lembra aí. Aí, se você não lembra de no pecado, pastor, acho que eu não pequei hoje, não. Sabe o que eu vou fazer ali nesse processo de confissão? Então, eu vou falar o seguinte, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, ó, sonda, meu Deus, vê se tem coisa errada aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar, e aí você vai confessar esse pecado. Às vezes tem coisa escondida que você nem sabe. Nesse quinto período, você vai ali, oração de petição, consagração e entrega. São as suas necessidades pessoais. Senhor, eu preciso. Oração de petição, já sei o que Deus quer, né? Eu sei que Deus quer que eu more em Santa Teresa. Então, Senhor, eu preciso de condição para poder terminar a obra da minha casa aqui em Santa Teresa. Senhor, eu preciso de recursos para fazer esse projeto na igreja. Por quê? Porque Deus já confirmou comigo que o meu ministério atualmente é na PIB de Santa Teresa. Então, ele já confirmou isso, já falou. Então, eu vou pedir coisas para aquilo que o Senhor já confirmou. A oração de consagração é aquilo que eu tenho dúvida ainda. Não sei se é isso que Deus quer para a minha vida. Então, eu vou consagrar. Senhor, eu tenho pensado nisso. Eu tenho pensado em mudar de casa. Eu tenho pensado em mudar de trabalho. Eu tenho pensado em fazer negócio com fulano. Será que é uma boa? Será que é a hora de trocar o carro? Será que é a hora de eu falar com o Beltrano sobre essa necessidade? Eu não sei como falar. Eu não sei como chegar. Senhor, me ajuda. Então, eu quero consagrar isso diante do Senhor. Me dá uma luz. Me dá um sinal. Então, oração de consagração. E oração de entrega. Senhor, hoje eu estou cansado. Hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu estou preocupado. Eu quero entregar esse fardo porque eu não quero mais carregar isso. E por que eu posso fazer uma oração de entrega? Porque o Senhor fala isso. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? É suave. E vocês vão aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, trocar os fardos. Pegar o nosso fardo pesado, levar para Jesus e carregar o dele que é leve, que é suave. No sexto período, oração pelos familiares e amigos. Isso aqui é intercessão. Então, pega já uma lista de amigos e de familiares que você precisa orar. Nós temos aqui no sétimo período, oração pelo corpo de Cristo, oração pela igreja. Então, vou orar pela nossa igreja, a igreja de Cristo, né? De forma geral, independente da denominação, e também a nossa igreja local. Então, começar a orar pela PIB Santa, começa a orar o Senhor pela nossa igreja, começa a orar a Deus, né, pelos ministérios, pelos grupos, pelos visitantes, para que haja conversão. Então, começa a orar pelos recursos da igreja, pelas finanças, então, pela unidade da igreja. Então, é o momento de você orar por isso. Oitavo período, você vai estar ali, ó, orando pelas nações. Então, nós temos que orar, gente, ó. Vários países que estão em guerra, países onde tem perseguição religiosa. Então, algumas pessoas ficaram compadecidas com um relato que eu coloquei nos stories lá no meu Instagram pessoal. É o relato do orfanato Jesus, que fica em Luanda, na África, no país africano de Angola. Então, fica ali, naquele local. Tem um pastor conhecido do Ministério Vida Pura, que é um ministério que eu participo. Então, tem um pastor lá que está à frente desse orfanato. O nome do orfanato é Orfanato Jesus. Então, lá eles têm vários trabalhos. Então, aquela menininha, ela trocou a boneca que ela tinha ganhado, porque ela já não tinha brinquedo, ela ganhou uma boneca e ela trocou a boneca dela por uma espiga de milho. E aí ela ficou triste, porque agora ela comeu o milho, ela saciou a fome, mas a boneca dela não está ali. Então, esses são dois relatos que esse pastor que está lá no Orfanato Jesus tem passado. Ore pelas nações. Você gasta tempo da sua vida orando pelas nações? Ou será que a nossa oração é sempre concentrada no nosso umbigo? Ai, se eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de carro, se eu me dá roupa, se eu me dá aquilo, se eu... A igreja. Mas a nossa igreja, querendo ou não, gente, por mais que tenha problema, nós temos recursos, tem um dinheirinho ali em conta.
Os nossos prédios são próprios, todos os nossos 2 prédios são próprios. A gente não é uma igreja endividada, a gente não tem dívida com Receita Federal, nós não temos dívida com banco, nós temos uma funcionária e, graças a Deus, ela está sendo paga, não temos dívida a salário atrasado com a funcionária. Então, a gente, por mais que tenha problemas, mas você já furou essa bolha para você enxergar as nações, aquilo que Deus tem feito nas nações. Então, a gente precisa ampliar isso nas nossas orações também. E aí, no 9º, 10º e 11º período, está aqui, ó, encontrando com a palavra. Você vai ler, meditar e se apropriar pela oração. Então, você vai pegar a Bíblia. Então, você pode fazer oração na palavra. Você vai pegar ali um texto de Efésios, capítulo 2, que fala da nossa salvação. E você vai começar a ler aquilo, vai começar a meditar e se apropriar. Eu sou aquilo que Deus diz quem eu sou. Você vai começar a ler aquilo trazendo as suas palavras. Por exemplo, Salmo 51, quando Davi confessa o pecado, tem misericórdia de mim, compadece de mim, ó Deus. E aí você vai começar a ler, cria em mim ser um espírito inabalável, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, eu preciso desse coração. Se apropria daquela oração, tá? Então você vai pegar textos bíblicos, porque nada me separa do amor do Senhor, e você vai pegar Romanos 8 e vai se apropriar daquilo. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, eu não vou ser roubado nisso, tal. Começa a pegar a palavra ali no meio da oração e começa a guerrear, começa a se apropriar da palavra, lendo, meditando e falando, né? Confessando a palavra, falando em voz alta, confessando a palavra. Você já confessa tanta coisa com a tua boca? Você já confessou xingamento? Você já confessou xingamentos a você mesmo, dizendo que você não vale nada, dizendo um monte de coisa? Você se apropriou de declarações de outras pessoas que te xingaram, que te abandonaram? Então agora está na hora de você confessar, se apropriar, falar daquilo que Deus pensa acerca de você. E no final, nós temos aqui no 12º período, ações de graça. Aqui é gratidão. Você vai agradecer a Deus. Então, faz uma lista de gratidão e começa a agradecer ao Senhor. Você pode, gente, mudar, tá? Eu vou tirar aqui a imagem. Você pode mudar Você pode mudar a ordem das coisas ali, só que a Valnice Milhomes, ela dá uma indicação. Começa com Deus e termina com Deus. Vocês vão perceber que oração de louvor, oração de adoração e ação de graça, o foco é o Senhor. Então, você pode, começar com a ação de graças, terminar com a oração de louvor. Você pode começar com a oração de adoração, que vai falar da identidade de Deus, e terminar com a oração de gratidão ou com a oração de louvor, ou vice-versa. Beleza, gente? Então, esse aqui é o nosso ensino. Não deu para a gente falar do capítulo todo. Ainda bem que Deus já tinha me avisado que eu não ia conseguir falar do capítulo todo. Então, a gente não vai terminar hoje o capítulo 10. Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando do capítulo 10. E aí eu te peço, assim, não sei como é que está a sua agenda para a quarta que vem, mas participe da oração, da escola de oração na aula que vem. Porque nós vamos falar de oração de concordância. Então, a gente vai entender o que é isso, o que é concordar, ligar na terra, desligar na terra, e oração coletiva. Isso é muito importante para a igreja local. Então, se você ama a sua igreja, se você ama a PIB Santa, você precisa estar na próxima aula, porque a gente vai falar de assuntos importantes, de oração como igreja, como nós podemos guerrear e vencer batalhas com oração de concordância e oração coletiva. O que a gente fez aqui é oração privada, mas, gente, a oração coletiva, a oração com concordância, ela tem um valor, não estou falando que ela é mais valiosa que a oração privada, não, mas é porque unidade. Então, quando você tem orações com unidade, quebram-se, né, demônios, principados e potestades que estão militando, guerreando para que haja divisão no corpo de Cristo. Então, quando uma igreja ora em concordância, muita coisa demoníaca vai caindo por terra. Por isso que a oração coletiva, ela tem esse poder. Porque às vezes você está aqui na oração privada e você não tem alguém para te ajudar, para te levantar. Às vezes você vai estar num dia emocional muito ruim. Às vezes você vai desistir de orar. E às vezes você está aqui na oração privada, mas você tem desavença com o irmão, você não pediu perdão ainda para fulano de tal, você ainda não perdoou Beltrano. Então, a oração coletiva, ela faz quebrar essas cadeias. Então, esteja presente na aula que vem. Você que está no YouTube, a nossa aula termina agora. E você que está aqui no Google Meet com a gente ao vivo, então você vai continuar, que a gente vai para o momento de dúvidas e considerações. Então, para você do YouTube, tchau, tchau. Estamos aí
finalizando a nossa gravação, e você do Google Meet, fique para que a gente possa conversar sobre essa aula.